Essa é Umi, que aparece comendo sozinha, e ela cumprimenta seu pai que acabou de chegar do trabalho. Mas ele a ignora. Agora que Hairi começou a morar com eles, Umi gosta muito dele, e Hairi também costuma elogiar a culinária de Umi. Depois disso, Hairi está andando de scooter em algum lugar porque Kyoko havia sugerido que ele deveria sair e se divertir um pouco. No caminho, ele passa por uma garota e mais tarde chega à beira-mar, onde encontra Shiroha novamente. Dessa vez, Hairi tenta ir embora, mas Shiroha o impede para agradecer por ajudá-la a melhorar sua natação com sua técnica. Depois de agradecê-lo, ela se afasta. Hairi então caminha até o mar para rezar, pensando no momento em que Shiroha o agradeceu e em todas as coisas que ela disse. Enquanto ele está rezando, algumas crianças aparecem e começam a conversar entre si, perguntando se ele é a pessoa que sua avó mencionou, aquele que perdeu suas asas, e especulam que ele pode ser Lúcifer. Confuso e um pouco irritado, Hairi pergunta a elas que tipo de bobagem estão falando, mas as crianças apenas riem e saem correndo. Depois disso, Hairi percebe um farol ao longe e começa a caminhar em sua direção. Ele chega ao farol e vê uma garota sentada no topo, cantarolando uma melodia. Hairi pergunta curiosamente o que ela está fazendo lá em cima, e a garota responde que está apenas pensando no que fazer a seguir. Hairi expressa a preocupação de que sentar em um lugar tão alto poderia ser arriscado, mas a garota calmamente lhe diz para não se preocupar, pois ela está acostumada a sentar lá. Depois disso, Hairi vai para outro lugar e lá, ele encontra a mesma garota de cabelo verde de antes, aquela que o atacou com a pistola d'água. Hairi a chama brincando de caçador sem camisa, mas a garota fica muito brava e avisa para ele não dizer essas coisas de novo ou ela vai bater nele. O nome dela é revelado como Miki. Um momento depois, outro cara chega e novamente começa a tirar a camisa. Miki imediatamente o pulveriza com sua pistola de água e o repreende, perguntando quantas vezes ela precisa lembrá-lo de não tirar a camisa em público. Ela então pede desculpas repetidamente a Hairi por tê-lo pulverizado antes. Naquele momento, Ryuichi se apresenta. Ele explica a todos que vão fazer uma festa de boas-vindas em homenagem à chegada de Hairi e que muitas pessoas vão participar do evento. Hairi tenta explicar que ele veio apenas para umas pequenas férias e que era para ser um dia calmo e comum para ele. Mas Ryuichi o tranquiliza para não ficar tímido e diz que sempre fazem os convidados se sentirem bem-vindos com corações calorosos. Depois de um tempo, Miki pergunta a Ryuichi sobre outro membro do grupo, e Ryuichi sugere que a pessoa pode ter subido ao topo da montanha. Eles decidem enviar Hairi para encontrá-lo. Hairi sai em busca, mesmo sem ter ideia de como a pessoa se parece. Quando chega ao topo da colina, ele encontra uma casa. Ao entrar, ele encontra um cara praticando ou se exercitando. O cara nota Hairi e pergunta abruptamente quem ele é e o que está fazendo ali. Os dois então começam a jogar tênis de mesa. E Hairi se revela muito bom nisso. Ele joga tão bem que vence a partida com facilidade. Depois de perder, o cara fica ainda mais ansioso para jogar outra rodada, claramente empolgado pela competição. No entanto, Miki chega antes que eles possam começar a próxima partida e lembra que todos estão esperando por eles lá fora. O cara então se vira para ela e pergunta se agora realmente é a hora certa para sair, e também quer saber quem é Hairi afinal. E Hairi faz uma cara bem estranha e diz ao cara que ele deveria ter perguntado isso muito antes. Depois disso, todos começam a celebrar a chegada de Hairi com alegria. Então, uma garota de cabelo azul aparece, aquela que estava dormindo no parque, ou melhor, na estrada, e ela se apresenta como Ao. Quando Hairi e Ao se reconhecem, ambos ficam muito surpresos. Os outros ao redor deles começam a perguntar se já se conheciam, e os dois explicam que se encontraram por acaso uma vez. Depois disso, alguém começa a explicar que todos eles são membros do grupo executivo jovem da ilha, porque há muito poucas crianças da idade deles por aqui. Então, a juventude aqui geralmente permanece unida em harmonia. Hairi então pergunta sobre Shiroha, e os outros respondem perguntando se ele a conheceu e se ele a conhece. Hairi responde que não a conhece muito bem. Então Ao pergunta por que ele está chamando-a pelo primeiro nome se ele mal a conhece. Hairi responde que não sabia que era seu primeiro nome. Um dos meninos explica que Shiroha não gosta de sair muito e acrescenta que Hairi deve ter cuidado para não incomodá-la. Isso faz Hairi lembrar do incidente anterior na piscina, e ele começa a fazer uma expressão estranha novamente. Com essa reação, Ao percebe que Hairi deve ter feito algo com Shiroha. Hairi rapidamente tenta esclarecer que ela não deve ter a ideia errada, e insiste que ele não fez nada inapropriado. Ele simplesmente encontrou Shiroha na estrada. Ao então menciona que também tinha convidado Shiroha, mas ela recusou. No dia seguinte, Umi sai de casa muito cedo após preparar comida para Hirei. Hirei pula refeições, pega o carro e sai para dirigir. No caminho, ele encontra uma sorveteria e entra para comprar algo doce. Uma avó gentil prepara uma guloseima saborosa para ele, como uma raspadinha, e ele se senta do lado de fora para saboreá-la. Logo depois, a vovó sai e aconselha-o a comer dentro de casa, já que o tempo está muito quente. Ele a escuta e entra na casa para comer mais confortavelmente. No entanto, ao abrir a porta, ele acidentalmente entra em Ao, que está no meio de trocar de roupa. O momento fica extremamente constrangedor. Ambos são pegos de surpresa e ficam visivelmente envergonhados.
Hirei fica tão perturbado que acaba jogando seu sorvete em Ao em puro pânico. Ao começa a gritar com ele, completamente chocada, levando Hirei a se desculpar profusamente. Ao diz zangada que não só ele entrou na casa sem permissão, como também a viu se trocando, e agora espera perdão. Hirei tenta explicar que estudou em uma escola só para meninos, e não tinha experiência em situações como essa. Ele diz que no calor do momento, a única coisa em que conseguiu pensar foi em cobri-la de alguma forma, e assim, instintivamente jogou o sorvete. Foi um movimento ridículo, ele poderia simplesmente ter recuado, mas em vez disso, ele piorou as coisas. Apesar de seus pedidos de desculpas contínuos, Ao continua furioso. Ele então pergunta a ela o que ela estava fazendo dentro da loja, e ela responde que trabalha lá. Apesar da explicação dela, ele ainda se sente extremamente desconfortável, porque sua própria roupa íntima ficou encharcada com sorvete derretido. Hirei novamente implora por perdão, e até sugere que ela jogue sorvete nele como vingança. Ao aceita a oferta e traz uma grande quantidade de sorvete, pronta para jogá-la nele. Ela faz exatamente isso e depois de fazer, cai na risada, quebrando a tensão com um momento descontraído entre eles. Mas então, Hirei joga gelo no rosto de Ao também. E Ao, agora furiosa novamente, revida jogando 2 tigelas de sorvete diretamente no rosto de Hirei, acertando-o nos olhos. Depois disso, Hirei fica irritado e joga um pouco de gelo de volta, mas acerta o lugar errado sem querer, o que faz com que suas roupas fiquem completamente encharcadas. Como ele está todo molhado, decide tirar a camisa para secá-la. Nesse momento, Miki aparece de repente e o surpreende ao borrifá-lo com sua arma de água. Hirei nem vê isso chegando, e ela diz a ele que não tinha a intenção de atacá-lo desta vez, mas o avisa para não andar sem camisa novamente, ou da próxima vez ela não vai se segurar. Ela rapidamente diz para ele colocar a camisa de volta. Hirei então vai para casa e tenta secar a camisa. Quando o Mi o vê sem camisa, ela fica muito tímida e se vira rapidamente, corando. Hirei se apressa em explicar o que aconteceu para que ela não entenda errado. Depois ele aparece relaxando na banheira, pensando em tudo o que aconteceu desde que chegou. Ele percebe que já se passaram 3 dias e ainda não entende completamente por que veio para a ilha em primeiro lugar. Ele pensou que seria uma pausa, mas não tem certeza do que está procurando. Depois de sair do banho e se vestir, ele vai ver Kyoko e pergunta educadamente se está tudo bem ele sair novamente por mais um tempo. Kyoko responde mencionando que ouviu dizer que ele tem feito amizade com os membros do grupo de jovens da ilha, e expressa sua felicidade por ele estar conseguindo se conectar com os locais. Hirei então pede desculpas, dizendo que se sente mal por não ter conseguido ajudá-la de nenhuma maneira, mas Kyoko o tranquiliza, dizendo que não há problema, e que certamente pedirá sua ajuda quando precisar. Hirei, em seus pensamentos, admite para si mesmo que vir aqui para ajudar Kyoko foi na verdade apenas uma desculpa. O que ele realmente queria era se distanciar dos outros e escapar de sua vida ocupada por um tempo. Ele depois vai para a praia, e mais uma vez encontra Shiroha lá. Shiroha o vê e curiosamente pergunta o que ele está fazendo lá. Hirei responde que está apenas vagando. Enquanto conversam, ele a chama pelo nome, o que surpreende Shiroha. Ela pergunta como ele sabe seu nome, e Hirei a lembra que foi ela quem lhe contou quando se conheceram pela primeira vez. Então, como de costume, Shiroha pronuncia o nome dele errado novamente, e Hirei mais uma vez a corrige e se pergunta por que ela continua errando. Ele então menciona um momento do passado, dizendo a ela que quando ele estava chegando de barco perto da ilha, viu-a olhando fixamente para algo. Ele pergunta o que ela estava olhando, e Shiroha explica que estava observando pássaros voando no céu. Ela então devolve a pergunta e pergunta por que ele veio para a ilha. Harry responde honestamente dizendo que realmente não sabe. Ele então começa a pensar em sua vida passada, quão agitada e cheia costumava ser, e como ele mal percebeu como o tempo havia passado rapidamente. Ele diz que só queria se afastar daquela rotina agitada e dar uma pausa, e é por isso que veio aqui. Querendo continuar a conversa, ele pergunta a Shiroha qual é sua lembrança favorita das férias de verão. Ela conta a ele sobre seus verões de infância, e Hairi concorda, dizendo que os verões de infância passados com a família e amigos eram os melhores. Ele reflete que durante esse tempo, eles não apenas criaram memórias, mas também tiveram a oportunidade de realizar várias atividades agradáveis. Ele compartilha como, desde que chegou à ilha, tem sido inundado por memórias de sua própria infância, embora não entenda bem por que isso está acontecendo. Ainda assim, ele admite que gosta da sensação. Shiroha compartilha um pensamento próprio, sugerindo que talvez ele tenha se afeiçoado tanto à ilha que isso está trazendo essas memórias de volta. Ela então pergunta o que ele quis dizer antes quando falou sobre sua asa quebrando, dizendo que a avó dela mencionou algo sobre isso. Hairi percebe que não tinha contado isso a nenhuma avó no barco, e ele rapidamente explica que é apenas uma expressão que as pessoas usam e que não devem interpretar muito. Uma garota estava andando por um caminho carregando uma bolsa com ela. Enquanto isso, Hairi está feliz comendo um prato de arroz frito feito por Umi. Ele acha que a comida está realmente deliciosa naquele dia, e Umi se sente feliz quando ele elogia sua comida. Mais tarde, Hairi está dormindo pacificamente, até que Umi entra em seu quarto e o provoca por ser preguiçoso. Ele se levanta lentamente e pergunta se ela está saindo de novo. Umi diz a ele que o tempo está muito bom hoje, então ela está planejando caçar insetos com suas amigas. Ela lembra a ele que ainda é férias de verão e sugere que ele saia e viva uma aventura em vez de ficar em casa o dia todo. Quando ela menciona a palavra aventura, Hairi fica levemente corado, claramente sonhando acordado com algo, provavelmente garotas.
Umi percebe e brinca, acusando-o de estar pensando algo inapropriado, mas Hairi rapidamente nega, dizendo que isso não é verdade. Umi ri, diz tchau e sai para o passeio. Agora sozinho, Hairi decide sair também e caminha em direção a um lago próximo. Quando ele chega lá, vê Shiroha parada silenciosamente perto da água, parecendo séria e pensativa. Então, do nada, Shiroha levanta a mão, faz uma arma imaginária com os dedos e começa a fingir atirar como se estivesse brincando de faz de conta. Quando ela percebe Hairi olhando para ela, ele imediatamente entra na brincadeira e finge que foi baleado. Isso faz Shiroha corar intensamente, ficando vermelha de vergonha. Sentindo-se tímida, ela observa enquanto Hairi se aproxima dela e pede desculpas por tê-la surpreendido. Tentando se explicar, Shiroha aponta para ele nervosamente e diz que sua família tem uma tradição especial envolvendo o rio, embora não seja algo que normalmente expliquem. Ela está tímida para dizer muito mais, mas insiste que é totalmente normal para sua família. Então ela aponta para o rio novamente e diz que eles estão em frente a ele, repetindo como se fosse algo significativo. Hairi repete as mesmas palavras, e por um momento ambos continuam dizendo juntos, presos em um momento estranho, mas doce, até que se cansam. De repente, Hairi pergunta se ela gosta de ler mangá. Shiroha diz que gosta quando alguém dá pra ela, mas então, corando novamente, rapidamente acrescenta que não gosta muito de Hairi e sai correndo antes que ele possa responder. Um pouco depois, Hairi vê uma garota de cabelo preto tendo problemas com sua bolsa. Ele pergunta se ela precisa de ajuda, e ela diz que está presa em uma barra de ferro. Depois que ele a ajuda, ela brincando o chama de Hairi. Confuso, pergunta se ela o conhece. Ela diz não, mas brinca que ele é provavelmente mais popular do que pensa. Em seguida, ela se apresenta como Kamome. Hairi acha difícil pronunciar o nome dela, mas ela diz que está tudo bem e que chamá-la normalmente está bom para ela. Do nada, ela começa a fingir que é uma águia marinha. Hairi está claramente confuso com o comportamento dela e se pergunta o que ela está fazendo. Percebendo a expressão confusa dele, Kamome diz para ele não olhar para ela como se ela fosse estranha, e Hairi rapidamente se desculpa. Ela sorri e diz novamente que ele não precisa se desculpar, pois ele a ajudou. Hairi está arrastando sua mala enquanto se senta confortavelmente em cima dela, recusando-se a andar. Ele diz que ela realmente deveria descer e andar sozinha, mas ela insiste em andar na mala. Curioso sobre para onde estão indo, Hairi pergunta sobre o destino, mas ela apenas ri e diz que ainda não pode dizer. É um grande segredo? Essa resposta deixa Hairi ainda mais confuso, e isso fica claramente visível em seu rosto. Enquanto continuam andando juntos, Kamome começa a cantarolar uma melodia para si mesma, e Hairi, ainda se perguntando o que está acontecendo, pergunta a ela qual música ela está cantarolando. Depois de falar brevemente sobre a música, eles continuam andando até encontrarem Umi pelo caminho. Ela percebe e pergunta para onde Hairi está indo, mas ele fica quieto. Kamome, com um sorriso travesso, responde por ele, dizendo que ela está o punindo fazendo-o carregar sua mala. Em seguida, ela direciona a atenção para Umi e provocativamente a chama de garotinha, perguntando para onde ela mesma está indo. Umi reage imediatamente e diz a Kamome para não se referir a ela dessa forma. Antes que a conversa possa continuar, os amigos de Umi chamam, lembrando-a de que precisam se apressar, pois já estão atrasados. Umi avisa-os para terem cuidado, mencionando que há um caminho íngreme à frente e então parte com seu grupo. Logo depois, a estrada inclinada aparece, e Hairi diz cautelosamente que o caminho parece perigoso e que eles devem se mover devagar. Mas Kamome, sendo uma aventureira, tem outras ideias. Sem hesitar, ela empurra as bolsas para frente, pula em cima dela e começa a deslizar montanha abaixo a toda velocidade. Ela parece estar curtindo cada segundo, rindo e sentindo a adrenalina, enquanto Hairi corre atrás dela em pânico, sem saber como pará-la ou protegê-la. A excitação muda de rumo quando um rio aparece no fundo da encosta. Kamome tenta desesperadamente parar, mas falha e acaba caindo direto na água. Ela começa a se afogar, lutando debaixo da superfície. Hairi, assistindo impotente por um momento, fecha os olhos e é subitamente levado de volta a uma memória de seu passado, uma competição de natação da qual ele participou uma vez. Ele se lembra da pressão intensa, do momento em que perdeu o controle na água e como esse fracasso o assombrou desde então. Mas desta vez, ele sabe que precisa agir. Ele respira fundo, assume sua posição de natação e pula no rio para salvá-la. No entanto, assim que ele entra na água, o pânico o domina, e ele começa a lutar, dizendo a si mesmo que não consegue. Nesse momento, Kamome consegue alcançá-lo e puxá-lo para cima, resgatando-o. Ela agradece a ele depois, reconhecendo que presumiu que ele não sabia nadar, mas mesmo assim, ele ainda pula para salvá-la, o que significa muito para ela. Enquanto se recuperam do incidente, Hairi nota um símbolo de gato na bolsa de Kamome. Ela explica que é o emblema dos Hidinekos, e Hairi acha que soa bem legal. Eles começam a brincar, e Kamome começa a espirrar água em seu rosto de forma brincalhona. Os dois estão de volta à praia, torcendo a água de suas roupas. Em um momento, quando Hairi olha para Kamome, seu olhar acidentalmente cai em um lugar constrangedor. Envergonhado, ele rapidamente vira a cabeça. Olhando para o céu para se distrair, pensa consigo mesmo que o céu acima parece exatamente como o paraíso. A conversa então muda para a beleza do céu azul, e ambos falam sobre como é verdadeiramente lindo. Kamome começa a relembrar, dizendo que vive na ilha há muito tempo, e que a mala que sempre carrega está com ela desde que é muito pequena.
Ela lembra de um tempo em que um acampamento de verão é organizado lá, frequentado por muitos estudantes, e que ela também participa dele. Curiosa, ela pergunta a Hairi por que ele vem à ilha. Hairi não responde imediatamente, mas ela supõe em voz alta que ele deve ter vindo em busca de aventura. Isso desencadeia uma memória para Hairi, pois ele se lembra de Umi anteriormente dizendo a mesma coisa, que agora que ele está aqui deve abraçar a experiência. Ele começa a pensar que talvez ela esteja certa e que ele realmente está gostando da aventura, afinal. Kamome então lhe diz que ele deveria ir com ela a um certo lugar. Hairi, intrigado, pergunta para onde estão indo, mas Kamome simplesmente diz que estão indo em uma aventura. Ela pega na mão dele e começa a guiar o caminho. Hairi pergunta repetidamente para onde estão indo, mas ela se recusa a dizer. Ao longo do caminho, Hairi de repente vê Shiroha à distância. Sem hesitar, ele corre em direção a ela e chama seu nome. Shiroha, surpresa com seu aparecimento repentino, se vira com uma expressão assustada. Em seguida, Hairi começa a se desculpar com Shiroha pela última vez, tentando se redimir por tudo o que aconteceu entre eles. Ele pergunta o que ela está fazendo lá, e se ela precisa de ajuda com algo. Oferecendo seu apoio, ele diz que se há algo que ela deseja, ele a ajudará com isso. Shiroha, ainda quieta e um pouco insegura, pergunta se ele realmente está falando sério e entrega a ele algum dinheiro, pedindo um sorvete de melancia. Hairi aceita e sai para pegar para ela. Mas quando ele volta, ele tem sorvete sabor limão nas mãos. Ele explica a ela que o de melancia já está esgotado. Ao ouvir isso, o rosto de Shiroha cai de decepção. Ela não pega o sorvete e se afasta silenciosamente, sem dizer nada. Observando-a sair assim, Kamome, que estava observando, comenta que Shiraho parece realmente fofa naquele momento. Hairu acaba dando o sorvete para Kamome, que aceita agradecida e lhe agradece. Eventualmente, os dois chegam ao destino, uma antiga escola primária. Há um muro de proteção em frente ao prédio, e Kamome começa a escalá-lo sem hesitação. Hairu, envergonhado, vira o rosto para evitar ver algo inadequado enquanto ela sobe. Uma vez no topo, Kamome chama Hairu e o encoraja a subir também. Com um pouco de esforço, Hairu consegue chegar ao topo. Olhando ao redor nervosamente, ele sugere que eles não deveriam ir mais longe, mas Kamome insiste que eles têm que continuar só mais um pouco. Ela aponta a direção que precisam alcançar e, sem esperar muito, desce em direção a uma janela e a abre. Hairu observa isso nervosamente e pergunta se isso não é arriscado demais, imaginando se isso poderia colocá-los em problemas. Kamome o tranquiliza calmamente, assegurando que não há com o que se preocupar. Os dois entram no que parece ser uma sala de aula antiga. Dentro do quarto, Kamome começa a remexer em alguns itens, tirando objetos da sua infância. Ela conta a Hairu que quando ela e seus amigos eram mais jovens, eles costumavam vir aqui para brincar e se aventurar. Entre os itens, ela mostra a ele um pôster com um gato, o mesmo símbolo que está em sua bolsa. Ela explica que era a bandeira ou emblema do grupo deles quando iam ao acampamento de verão, uma época cheia de diversão e exploração. Enquanto continuam a revirar memórias antigas, Kamome entrega a ele um caderno onde ela anotava muitas coisas durante sua infância. Hairu folheia as páginas e encontra uma entrada sobre uma caixa específica que está bem na frente deles. Ele fica curioso e pergunta o que tem dentro da caixa, mas Kamome não o deixa abrir. Tem uma corrente enrolada em volta, mantendo-o fechado. Hairu, ainda curioso, a provoca perguntando se contém seus segredos de infância, mas ela permanece em silêncio e não responde. Um momento depois, Kamome sai pela janela e chama Hairu para vir olhar a vista. Quando ele olha para fora, fica impressionado com a beleza do cenário. Ele então olha para Kamome e se encontra sorrindo enquanto a observa. O sol começou a se pôr e o céu está pintado com cores quentes. À medida que o dia chega ao fim, Kamome diz a Hairu que teve um dia muito bom com ele e espera que a próxima aventura deles seja ainda maior. Com isso, ela acena adeus e começa a se afastar. Hairu fica parado por um momento, pensando profundamente em tudo o que vivenciaram naquele dia. Ele percebe o quanto se diverte com ela e reflete que essa aventura é realmente única. Ele se lembra de todos os pequenos momentos que compartilham e pensa consigo mesmo que é um dia que ele não vai esquecer. Assim que ele está perdido nesses pensamentos, ele percebe que Kamome não foi longe. Ela ainda está parada ali perto. Ele se aproxima e pergunta se algo está errado. Ela diz a ele que suas pernas estão doendo e que talvez não consiga voltar para casa andando. Sem hesitar, ela se senta novamente em sua mala, claramente esperando que Hairu faça o que fez antes. Ela olha para ele e diz para ele se mexer. Hairu começa a empurrar sua mala novamente. Enquanto caminham, conversam casualmente e em um momento, Kamome diz honestamente que ele é uma pessoa muito legal. Curioso, Hairi pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que ele pode interpretar da maneira que quiser. Ao ouvir isso, Hairi simplesmente sorri e agradece. No passado, Kamome está conversando com um de seus amigos, chamado Takada, sobre um tesouro escondido. Ela parece animada com a perspectiva, mas Takada, com hesitação, diz a ela que não acha que pode ajudá-la. Ele garante a ela que ela acabará encontrando alguém mais adequado para ajudá-la na busca. Nesse momento, uma garota chamada Tsubame aparece, fingindo entusiasmadamente ser uma ninja.
Ela é rapidamente seguida por Hayato, que age como um cientista, trazendo uma energia diferente para o grupo. Outra garota, Suzumi, é introduzida brevemente, embora não se fale muito sobre ela. Ainda assim, fica claro que ela compartilha o mesmo interesse em encontrar o tesouro e quer fazer parte da equipe deles. Tudo isso acontece em um flashback, estabelecendo a base da história com curiosidade e ambição infantil. De volta ao presente, Kamome e Hairi estão juntos. Kamome, agora crescida, mas ainda movida pelo mesmo sonho de infância, está tentando localizar uma chave que destranca uma caixa de tesouro que se acredita conter um segredo sobre a ilha. Ela diz a Hairi que o mistério escondido dentro é significativo, mas insiste em manter os detalhes para si mesma, até que a chave seja encontrada. A caixa do tesouro tem 4 adornos, cada um representando um dos 4 amigos vistos na memória anterior, e Kamome é a líder do grupo. Por causa disso, ela ainda tem o livro que contém pistas sobre onde as chaves estão escondidas. Hairi expressa dúvida, perguntando-se se as chaves ainda poderiam estar lá depois de todos esses anos. Afinal, já se passaram 10 anos. Kamome abre o livro e mostra a ele as anotações onde as localizações das chaves estão escritas em forma de quebra-cabeças enigmáticos. Uma das pistas afirma que a chave está escondida nas profundezas do oceano, tornando a busca ainda mais complicada. Eles vão até a piscina, não ao mar como se poderia esperar, mas uma vez lá, ambos duvidam que a chave possa estar escondida em um lugar assim. A nota também contém uma referência aos Kaijins, um termo que significa Deus do mar, mas oferece sua própria interpretação. Talvez a pista se refira a um farol, já que os dois servem para proteger aqueles no mar. Agindo por esse palpite, eles se dirigem ao farol, onde encontram um rosto familiar, Tsumugi, uma garota de cabelo amarelo que já apareceu antes. Acontece que Hairi já a conhece, um fato que surpreende Kamome. Junto com Tsumugi, eles começam a recolher o lixo espalhado ao longo da costa, limpando a área enquanto conversam. Kamome conta a Tsumugi sobre a caixa do tesouro e a possibilidade de encontrar uma chave que poderia abri-la, mas Tsumugi não sabe nada sobre isso. Enquanto isso, Hairi continua pensando na pista e fica cada vez mais certo de que a chave não pode estar no próprio oceano. Mais tarde, o grupo se senta em um restaurante e continua pensando sobre onde a chave poderia estar. O tópico de um kaiju surge, algo que faz Kamome começar a fazer uma imitação divertida de um. Hairi a observa e sente algo estranho sobre toda a discussão, percebendo que eles podem estar saindo do caminho. Eles decidem visitar um santuário, esperando que possam encontrar uma pista útil. Após uma breve busca, onde, para sua surpresa, eles realmente conseguem encontrar uma das chaves. Kamome, muito feliz com o sucesso, pergunta a Hairi como ele descobriu isso. Hairi começa a explicar que talvez a pista sobre o Deus do Mar esteja na verdade se referindo a um santuário que protege o mar, levando-o a acreditar que a chave pode estar escondida debaixo das escadas, e ele está certo. Encontrar a chave lá traz um grande sorriso ao rosto de Kamome, pois ela está empolgada por ter localizado uma das 4 chaves primeiro. À medida que a noite cai, ela se afasta sentindo-se satisfeita, e Hairi também segue em direção ao seu destino. Antes de se separarem, eles prometem se encontrar novamente no dia seguinte. Ambos são vistos correndo freneticamente de um cachorro. Descobre-se que a próxima pista do quebra-cabeça os direciona para uma casinha de cachorro, sugerindo que uma das chaves pode estar escondida lá. O quebra-cabeça também sugere que o cachorro em questão pode ter mais de 10 anos, adicionando mais uma camada peculiar à sua aventura. Depois disso, ambos se dirigem para uma casa que parece valer a pena conferir, e Hairi sugere que eles deem uma olhada mais de perto. Ao se aproximarem da casinha de cachorro fora da propriedade, ele coloca a mão dentro cautelosamente e, para a surpresa deles, ela puxa uma das chaves desaparecidas. Com mais uma peça do quebra-cabeça em mãos, eles começam a planejar a busca em uma área semelhante a um deserto mencionada nas pistas. Este deserto é famoso por abrigar uma criatura chamada basilisco, descrita como algum tipo de monstro, embora Hairi meio que brinque que pode ser apenas um bando de galinhas. Para seguir seu palpite, Hairi faz uma visita a Kyoko e pergunta se alguém na ilha cria um grande número de galinhas. Kyoko responde que os pais de Shiroha, na verdade, criam muitas galinhas, o que imediatamente chama a atenção de Hairi. Ele compartilha essa informação com Kamome, explicando que Shiroha é a mesma garota que eles encontraram na sorveteria, e que ela é, na verdade, a primeira pessoa com quem ele fala quando chega na ilha. Ele admite que a conhece desde então. Eles se dirigem à casa de Shiroha, mas antes que possam ir muito longe, um homem alto e intimidador sai de dentro da casa. Sua aparição repentina assusta Hairi, que claramente não esperava por alguém assim. O homem, desconfiado dos rostos desconhecidos, exige saber como eles conhecem o primeiro nome de Shiroha. Hiri hesita, mas Kamome rapidamente responde que eles são amigos de Shiroha. Apesar da explicação, o homem não parece convencido. Percebendo que algo está errado, ele fecha a porta na cara dele sem dizer mais nada. Nesse momento, uma estudante passa por ali, vestida com seu uniforme, e Kamome tem uma ideia. Ela comenta que se for lá vestida com um uniforme escolar, talvez confiem um pouco mais nela. Ela se vira para Hairi e pergunta se há alguma maneira de conseguir um. Hirei, incerto mas disposto a tentar, decide se aproximar de Ao para pedir ajuda. Ele pergunta diretamente se ela pode emprestar seu uniforme escolar, um pedido que imediatamente a surpreende. Ao recusa a princípio, mas Hirei implora e insiste que não é para ele, é para um amigo. Comovida por sua persistência, Ao finalmente concorda. Enquanto isso, Kamome chega à casa de Shiroha, agora vestindo o uniforme. É claro que Ao eventualmente concorda em emprestá-lo. Hiri, ao vê-la, comenta brincando que o uniforme está um pouco apertado nela.
Eles se aproximam da casa novamente e começam a chamar. Desta vez, o avô de Shiroha atende a porta. Em vez de afastá-los, ele chama Shiroha para sair e conhecê-los. Quando ela chega, parece confusa e pergunta quem são eles. Kamome se apresenta e explica o propósito deles. Eventualmente, Shiroha concorda em levá-los ao galinheiro, que fica logo atrás da casa. Uma vez lá, o grupo começa a procurar ao redor, tentando seguir a próxima pista. No meio da busca, Hairi se depara com um livro estranho. Ele o abre por um momento, mas rapidamente fica vermelho e o coloca de lado, claramente constrangido com o que vê dentro. Shiroha percebe e faz uma cara, se perguntando se é isso que eles vieram encontrar. Hiri, agora vermelho, nega e continua sua busca. Após examinar a área mais cuidadosamente, Hiri finalmente encontra outra chave. Curiosa, Shiroha pergunta o que é, e Kamome explica que é uma das chaves do tesouro que eles têm procurado. Shiroha se ilumina de excitação, claramente atraída pelo mistério, e Kamome pergunta se ela gostaria de se juntar a eles na busca. Mas Shiroha recusa, incapaz de se comprometer com a jornada. Hiri explica gentilmente a Kamome que Shiroha é uma pessoa tímida e prefere ficar em sua zona de conforto. Ainda assim, a energia é alegre. Hiri elogia Kamome dizendo que agora entende por que ela é a líder do grupo. Ela sempre leva as coisas até o fim, não importa o quão difíceis pareçam. O elogio deixa Kamome visivelmente feliz. Ela começa a se abrir um pouco mais sobre si mesma, compartilhando que também costumava ser tímida, especialmente durante o tempo que passa sozinha no acampamento de verão. Não é até que ela tropece no antigo mapa de seu pai, que está cheio de anotações sobre a exploração da ilha, que seu desejo de descobrir os segredos da ilha realmente começa. Encontrar esse mapa é o primeiro passo para toda esta aventura. No mapa que Kamome descobre quando criança, há uma cruz marcada em um ponto específico com a palavra tesouro escrita ao lado, mas o caminho que leva a esse local é extremamente perigoso. Ela sabe que seus pais nunca permitiriam que ela fosse sozinha, então ela decide que precisa de um garoto para acompanhá-la. Eventualmente, mais pessoas se juntam ao grupo dela, e enquanto ela lista todos os nomes, Hairi fica surpreso porque os nomes soam familiares para ele. Após a busca contínua, Hairi finalmente consegue encontrar a quarta e última chave. Assim como ele, um pássaro começa a incomodá-lo, fazendo-o cair de uma árvore. Quando abre os olhos, ele se encontra dentro de uma casa e, para sua surpresa, Kamome está vestida com uma roupa de empregada doméstica. Ela explica que ele se machuca por causa dela, então decidiu cuidar dele enquanto se recupera. Hiri, ainda grogue e confuso, pergunta por que ela está vestida assim, e Kamome lhe diz que ofereceu ajudar Kyoko na casa e essa é a roupa que lhe deram. Nesse momento, Kyoko entra e comenta sobre como a Kamome está fofa no uniforme. Hiri, um pouco envergonhado, concorda com um leve sim, o que deixa Kyoko feliz. Com todas as tarefas agora sendo cuidadas por Kamome, incluindo as compras, Hiri pode descansar. Enquanto ele toma banho, Kamome inesperadamente entra para lavar suas costas. Hairi, em pânico, diz que não está usando uma toalha, o que faz Kamome ficar igualmente envergonhado, rapidamente se sente muito desconfortável e sai da sala pedindo desculpas. Mais tarde, com todas as 4 chaves em sua posse, Kamome finalmente abre o tão esperado baú do tesouro. Dentro, eles encontram um pedaço de papel e Hairi pergunta se é realmente tudo o que há. Kamome, emocionada, agradece, dizendo que sem a ajuda dele ela nunca conseguiria abri-lo. Hairi, curioso, pergunta o que está escrito no papel e Kamome revela que contém a localização de um navio. Hairi, sem se impressionar, se pergunta o que há de tão importante nisso, mas Kamome insiste que importa. Ela começa a contar sobre seu passado, sobre como ela e os outros viajaram grandes distâncias e enfrentaram muitos obstáculos para chegar àquele navio. Quando finalmente chegam, encontram um navio pirata com um logotipo que corresponde ao que ela ainda usa no cabelo hoje. Embora Hairi pareça cético, Kamome garante a ele que está dizendo a verdade. Que razão ela teria para mentir? Ela explica que eles encontram o navio exatamente quando o acampamento de verão termina, e todos têm que voltar para suas casas no mesmo dia. Hairi sugere que, se realmente existir, o navio ainda deve estar lá, e eles deveriam ir verificar. Kamome se anima com a ideia, lembrando-a que todos eles uma vez prometeram voltar juntos após 10 anos para redescobrir o navio. Com o mapa e a chave em mãos, ela diz com entusiasmo que talvez, só talvez, o navio ainda esteja esperando por eles. A dupla está saindo novamente para procurar o tesouro escondido, e Kamome está alegremente cantando uma música, embora ela realmente não entenda o significado. Mesmo assim, ela continua cantarolando com entusiasmo. Enquanto caminham, Kamome inventa um nome para a equipe, Hidineko Kamome. No entanto, alguns dos outros membros do grupo comentam que o nome Kamome não soa muito bem. Mesmo assim, Hidineko é quem toma a decisão final, e o nome permanece. De repente, Kamome escorrega enquanto caminha e Hairi rapidamente tenta segurá-la. Mas nesse momento, Hairi acorda do seu sono. Tudo não passou de um sonho. Quando ele olha pra cima, vê Kamome na sua frente e fica muito nervoso e envergonhado. Ela dá um passo pra trás e diz pra ele não olhar pra ela daquele jeito, pois pode dar a ideia errada para as pessoas. Depois disso, eles se preparam para sua próxima viagem de acampamento para continuar a busca pelo navio pirata. Kamome pergunta se a mão dele está melhor e Hairi diz que sim. Eles começam a caminhar juntos e cobrem muita distância. Durante a jornada, Kamome começa a cantar a mesma velha canção novamente, e Hairi comenta que soa familiar, como algo que ele ouviu há muito tempo. Enquanto caminham, Hairi percebe que Kamome está ficando para trás.
Ele gentilmente oferece para carregar sua mala para ajudá-la a se mover mais facilmente, mas ela recusa. Ela explica que nunca deixou ninguém carregá-la antes e não quer agora. Ela diz que a razão pela qual sempre anda devagar é por causa da mala, mas ainda prefere carregá-la sozinha. Hairi diz para ela não se preocupar, dizendo que podem simplesmente levar seu tempo e aproveitar para pensar em velhas memórias. Isso faz Kamome sorrir, e ela lhe diz que ele é muito gentil. Mais tarde, eles chegam a um ponto onde a estrada se divide em duas. Usando uma bússola e um mapa, eles escolhem um caminho e continuam. O sol está ficando mais quente e a caminhada se torna mais cansativa. Hairi sugere fazer uma pausa, mas quando se vira, vê que Kamome não está mais atrás dele. Ele começa a lembrar do passado deles, quando andavam pelo mesmo caminho quando crianças. Fazia o mesmo calor naquela época, e todos achavam difícil. Mesmo naquela época, Kamome andava devagar por causa da mala, e Hairi se oferecia para ajudar. Mas ela não deixa, e diz aos outros para continuarem enquanto ela vem depois. Voltando ao presente, Hairi ainda está pensando naquelas memórias quando Kamome o alcança. Ela pergunta no que ele está pensando, e ele pergunta onde ela foi. Ela diz que está andando devagar por causa do calor. Então eles continuam andando e finalmente chegam à caverna que estão procurando. Depois, uma memória ressurge, mostrando uma noite do passado quando eles acampam lá, e Hairi tem dificuldade para dormir. Então ele sai para tomar um pouco de ar. Enquanto estava fora, ele percebe que Kamome também está acordada. Ela anda muito naquele dia e agora está com dor por causa disso. Hairi se aproxima dela com cuidado e pergunta se suas pernas estão bem. É nesse momento que ele descobre que ela tem dificuldade em andar e usa sua mala como apoio. A percepção permanece com ele, e agora, enquanto ele sonha com isso novamente, aqueles momentos do passado o ajudam a entender Kamome ainda mais profundamente. Então, Kamome se aproxima muito de Hairi e o cumprimenta com um animado bom dia. Hairi se assusta com a súbita proximidade e recua instintivamente, envergonhado, dizendo que ela não deveria chegar tão perto e fazendo um comentário desajeitado de que ela não deveria fazer nada estranho. Kamome, revirando os olhos diante da reação dele, diz firmemente que ele não precisa falar bobagem. Ela então muda a conversa e diz a ele que há um lugar muito bom nas proximidades para tomar banho. Então ela está indo para lá, e pede a ele para ficar junto ao fogo. Hairi permanece sentado junto ao fogo, deixando o calor acalmá-lo, quando de repente ele ouve Kamome gritar à distância. Alarmado, ele corre rapidamente na direção da voz dela e a encontra não totalmente vestida, claramente pega de surpresa. Apesar de seu estado, Kamome aponta à frente e indica nervosamente que há algo lá. Hairi, embora tentando manter o foco, encontra seus olhos acidentalmente fixos nela antes de perceber que a fonte do susto é na verdade um javali selvagem próximo. Tentando aliviar a tensão, ele solta que está se sentindo incomumente animado, e Kamome, captando o sentido, pergunta em um tom afobado se ele está animado por vê-la. Hairi se apavora e nega freneticamente, dizendo a ela que o que quer que ela esteja pensando não é verdade. Envergonhada, Kamome cora e desvia o olhar, e Hairi rapidamente pede desculpas, dizendo que honestamente não viu nada inapropriado. Ela não acredita nele, e diz com firmeza para não mentir. Internamente, porém, Hairi admite para si mesmo que viu algo, mas está tentando com dificuldade não pensar nisso. Ele mantém seus pensamentos para si mesmo, sabendo que não adianta dizer nada em voz alta. Então, tentando mudar de assunto novamente, ele pergunta se ir mais fundo na caverna não seria perigoso, ao que Kamome responde confiantemente que não seria muito arriscado e que já que chegaram até ali, deveriam seguir em frente. Hairi sorri, admitindo que já sabe que essa seria a resposta dela e a provoca dizendo que ela não mudou nada. Ela pergunta a ele o que ele quer dizer com isso, claramente confusa, mas ele ignora e diz para ela não se preocupar. Enquanto se movem mais fundo na caverna, Kamome explica que a aproximadamente 300 metros há um caminho estreito que eles precisam encontrar, e fiel às suas palavras, eles o encontram. Ao caminhar pelo corredor, Hairi é subitamente inundado por memórias do passado, lembrando-se de uma vez em que Kamome guiou o grupo através de uma caverna semelhante da mesma maneira confiante. Esses pensamentos o enchem tanto de nostalgia quanto de admiração. Enquanto continuam, Hairi se volta para Kamome e pergunta se a perna dela está bem. Ele a lembra de que ela teve problemas com a perna no passado e que muitas vezes depende da sua mala para se apoiar. Kamome fica surpresa com suas palavras e faz uma pausa, se perguntando como ele sabe disso. Ela responde negando que algo esteja errado, argumentando que se tivesse um problema na perna, não teria vindo em uma viagem como esta. Hairi contrapõe sua explicação, perguntando por que ela sempre carrega sua mala para onde quer que vá. Após um momento de hesitação, Kamome diz que não pode explicar tudo e pede para ele entender. Mas Hairi insiste suavemente, dizendo que já que estão nessa aventura juntos, devem confiar um no outro e compartilhar suas verdades. Por fim, Kamome se abre e explica que suas pernas às vezes doem, especialmente durante as estações mais frias ou no meio do dia, e ela pede desculpas por não ter mencionado isso antes. A honestidade dela traz mais memórias para Hairi, e ele se lembra de como, no passado, Kamome lhe conta sobre estar hospitalizada por causa da condição de sua perna e como isso interfere em sua capacidade de andar normalmente. Ele se lembra de sua reação emocional naquela época, como ele grita com ela em frustração, perguntando por que ela não lhe conta isso antes. Naquele momento, ela diz que está se sentindo melhor e mantém a esperança de que possa se recuperar completamente. Agora, de volta ao presente, Hairi, preocupado, diz a ela que deveriam dar meia volta e retornar, mas Kamome protesta, fazendo um apelo emocional.
Ela insiste que não quer voltar, não agora, quando já chegaram tão longe. Com genuína convicção na voz, ela pede a ele repetidamente para não desistir e não pensar em voltar para casa agora. Hairi responde com uma calma certeza, dizendo que sabia que ela diria algo assim, e que já que chegaram até aqui, não faz sentido voltar atrás. Ouvir isso traz um sorriso brilhante ao rosto de Kamome, e os dois decidem fazer uma pequena pausa. Enquanto se sentam para descansar, Kamome curiosamente pergunta novamente por que ele realmente vem à ilha. Inicialmente, Hairi evita responder, claramente hesitante e desconfortável, mas Kamome gentilmente o incentiva a se abrir. Eventualmente, ele começa a explicar que criou um problema em sua equipe, especificamente em sua equipe de natação. Ele relembra que durante uma importante competição de natação, ele começou a se afogar no meio do evento, e por causa desse incidente, ele foi forçado a desistir. Após ouvir atentamente, Kamome reflete sobre o que ele compartilha e diz a ele que é admirável como as pessoas confiam nele, e ela acha isso realmente uma coisa boa. Ela então compartilha que é doloroso sentir-se decepcionada, porque para ela, o objetivo é testemunhar algo tão incrível quanto pirataria. Ela acrescenta que depois de trabalhar tanto para chegar a esse ponto, se no final da jornada não houver navio pirata ou aventura, isso a machucará profundamente. Kamome também revela um lado mais pessoal, dizendo a ele que por causa de sua doença, ela não passou muito tempo fora do hospital, e como resultado, não tem muitas lembranças queridas de férias de verão como outros podem ter. É por isso que é tão importante para ela encontrar alguém que possa ser seu parceiro nesta aventura, alguém que verdadeiramente entenda o valor da jornada, não necessariamente o tesouro em si. Ela admite que talvez o tesouro não seja tão importante para seus amigos quanto é para ela. Eles se juntaram apenas para apoiá-la. Com uma voz suave, ela diz que agora devem seguir em frente novamente. Enquanto continuam caminhando, um contratempo inesperado acontece quando a lanterna de Kamome é danificada. Ela tenta pegar sua bateria Astra, mas no processo, ela e sua mala escorregam acidentalmente e caem na água. Sem pensar duas vezes, Hairi pula atrás dela. Enquanto a correnteza os leva adiante, eles se seguram firmemente, recusando-se a soltar. Eventualmente, Kamome consegue tirá-los da água, mas Hairi fica em um estado enfraquecido, mal respondendo. Em pânico, Kamome tenta chamá-lo repetidamente. Enquanto ela luta para acordá-lo, a história volta brevemente ao passado, onde uma jovem Kamome diz animadamente ao grupo que estão prestes a chegar ao destino. Para levantar o ânimo de todos, ela começa a cantar uma música e logo os outros se juntam a ela, enchendo a caverna com vozes alegres. Eles eventualmente encontram uma saída, e essa memória se desvanece no presente. Kamome, agora fazendo respiração boca a boca em Hairi, observa ansiosamente até que finalmente seus olhos se abrem. Com um sorriso fraco, ele diz a ela que não precisa se preocupar tanto, já que ele é um nadador treinado. Ela o provoca, dizendo que ela já sabe que ele é o nadador que abandona sua equipe e acaba aqui. Hairi, sentindo-se um pouco brincalhão, diz que por um momento ele pensa que alguém tenta beijá-lo, o que faz Kamome corar profundamente. Ele então percebe o que acontece e pergunta se é ela quem está lhe fazendo respiração boca a boca. Ela acena com a cabeça e ele a agradece sinceramente. Depois disso, eles descobrem o caminho que os levará para fora da caverna. Apesar de sua determinação, Kamome está claramente com dor e lutando para andar devido à sua perna ferida. Hairi procura a mala que ela costuma usar como apoio, mas ela não está em lugar nenhum. Sem hesitar, ele estende a mão e gentilmente pega a mão dela, ajudando-a a andar enquanto lembra que momentos como estes, encontrar um navio pirata durante as férias de verão com um amigo próximo, são o tipo de memórias que valem a pena guardar para sempre. Kamome olha para ele e pergunta se ele sempre se lembrará desta aventura, ao que Hairi responde que nunca a esquecerá. Finalmente, quando eles saem da caverna para a luz do sol, são recebidos com uma vista deslumbrante, o navio pirata ainda de pé, ainda esperando, assim como o mapa prometia. Tomados por alegria e incredulidade, Hairi e Kamome sorriem brilhantemente, sabendo que completaram uma jornada que nenhum deles jamais esquecerá. Se você gostou e quer parte 2, deixe nos comentários, deixe o like no vídeo, se inscreva e te vejo na próxima.